E aí, meus amados, beleza? Voltando agora ainda falando sobre as sociedades antigas. Aula passada nós falamos sobre as sociedades orientais, hoje sobre as sociedades ocidentais. Lembrando que as sociedades orientais, elas desenvolveram um modo de produção asiático. Calma, servidão coletiva é o termo mais adequado, ok? Perfeito? Agora, falando das sociedades antigas, nós temos o sistema escravista, Grécia e Roma. Então nós vamos falar sobre um tema que é filé, que com certeza vai ser cobrado de ti, que é a democracia antiga. Democracia grega que nasceu em Atenas. Então a gente vai começar a falar da cidade de Atenas, chegar até essa democracia e depois a gente faz uma comparação com Esparta. Beleza? Vamos lá? Vem comigo então, vem com o professor Virgão. Olha aqui, ó, fica desse lado, fica melhor. Democracia grega, origem 504, segundo Patrícia Ramos Breck. Alguns outros autores trazem 505, isso aqui não vai fazer diferença para a prova, porque já vem. 504 já é século VI, perfeito? Então vamos aqui, ó. Poli, cidade, fosse Roma, urbi, poli de Atenas. Com Clístenes, é Clístenes que vai dar origem à democracia. Agora, até chegar nisso aqui tudo, pessoal, nós temos um processo de evolução, ó. Atenas, ela foi uma cidade monárquica, ela nasceu monarquia. Ela, durante muito tempo, foi um governo oligárquico, governo de poucos, oligarquia. Governo de poucos. Quem seriam esses poucos? Nós vamos conversar. Depois, tirania, que em Roma é chamada de ditadura, ok? Governo autoritário, acima das leis. E por último, democracia. Demo, povocracia, governo, governo da maioria, governo do povo. Então vamos aqui, ó, para cá. Grupos sociais. Se nós não entendemos os grupos sociais de Atenas, a gente não entende o processo de evolução. Os eupátridas, os demiurgos, Gorgóis e Tetas, todos eles eram atenienses. Porém, eles não eram iguais em classe social. Os eupátridas eram os grandes latifundiários, era a aristocracia. Os bem-nascidos, os nobres, como queiram. Aqueles que estavam ao lado dos primeiros reis, lá no início da formação da cidade. Demiurgos eram comerciantes. Nem todo demiurgo é rico, tá, pessoal? Mas demiurgos tinham muitos grandes, ricos comerciantes, tão ricos quanto eupátridas, até mais, ok? Enriquecidos com o comércio. Georgóis, pequenos proprietários. Comparando no Brasil, seria um dono de uma pequena terra, um roceiro, tá? Então, pequenos proprietários. Tetas, o sem posse. Sem posse não quer dizer que ele não tem uma casa, que ele é alguém que não tem nada. Na verdade, ele não tem terras, mas tem um emprego. Seria um profissional liberal, seria um carpinteiro ou qualquer outra profissão, mas que não vive das suas terras. Meteco, ele é um estrangeiro. E o escravo por dívida e o escravo por guerra. Diferente da escravidão atual, aproveitando aqui para fazer uma diferenciação, essa escravidão aqui não é por cor, não é por etnia, tá? Não tem nada a ver com isso. Diferença da escravidão contemporânea e da escravidão moderna das grandes navegações lá vindos da África. Importante aqui, pessoal, ó, todos esses grupos sociais que estão aqui destacados, eles são atenienses por serem descendentes dos primeiros povos fundadores, jônios, ok? Mas não são iguais perante as leis. Por isso, quando sai da monarquia, governa por um golpe aristocrático e começa a oligarquia, é esse grupo aqui que vai governar. Por isso, governo de poucos. Quem são esses poucos? Ó, os nobres, os bem-nascidos. Somente eles tinham o direito de ir à Ágora e votar. Isso incomoda a maioria dos atenienses. Quem é ateniense? O padre, demiurgos, Gorgóis e Tetas. Quem é a maioria? Demiurgos, Gorgóis e Tetas. Então, ó, demiurgos
Georgóis e Tetas são a maioria. Qual é o nome que se dava à maioria? Demos. Igual a maioria. Então, ó, pegando esses três, nós temos a maioria dos atenienses e que não tinham direitos, não eram cidadãos. Não poderia opinar se a prata vai ser utilizada para construir barcos ou para investir em construção e educação. Perfeito? Não tem direitos. Ora, isso vai trazer problemas, vai trazer revoltas, vai trazer conflitos. E assim, os legisladores vão buscar saídas para solucionar. Foram vários legisladores. Entre eles, nós temos aqui um arconte, porque inicialmente nós tínhamos dois órgãos em Atenas, o arcontado e o areópago. O arcontado formado por 9 administradores e o areópago, que era um conselho de anciãos que fiscalizava esse arcontado, tá? Então, o Drácon e o Solon vão ser os dois arcontes legisladores que nos interessam. O Drácon, ele cria um código de leis, na verdade, perdão, ele não cria, ele escreve. Essas leis orais já existiam, tá? Leis, ó, consuetudinárias, leis orais, já existiam. Ele só vai compilar, só vai escrever. Só que essas leis eram muito duras, leis severas. Tanto é que se você quiser falar sobre que uma lei é muito rígida, você diz que uma lei é draconiana. Com o passar das décadas e séculos, esse código de Draco vai cair em desuso. Lei para inglês ver, acaba sendo o quê? Substituído por outras leis que vão se formando. Então Draco, ele não avança muito. Por quê? Ao escrever o Código de Lei, isso ajuda, porque as camadas populares, quando iam reclamar junto ao areópago, ao arcontado, poderia ser que, de acordo com o interesse de quem estava ouvindo, ele pudesse deturpar a lei. Ela não era escrita. Agora, com uma lei escrita, isso favorece as camadas básicas, ok? Mas isso não avança tanto, isso não ameniza a fome, isso não ameniza a desigualdade social e política, tá? Daí era preciso uma mudança mais profunda, uma mudança política. E olha aí, ó, com quem vem essa mudança, essa reforma política e essa reforma econômica? Vem com Solon. Solon legislador, Solon político, Solon general, ok? Solon foi tudo isso, pouca gente sabe. Então, ó, econômica, incentivou o comércio, indústria entre aspas, porque eu já vi questões em vestibulares que trazem indústria e a gente pensa logo lá na Revolução Industrial. Não é essa indústria, que é uma indústria manufatureira, perfeito. Então, quando vê indústria, pensa logo nisso, não tem nada a ver com Revolução Industrial. Isso aqui ele incentiva o comércio, tá? E o crescimento, porque Atenas era uma cidade que vivia do comércio marítimo, tá? Ok? Não esquece, matar a lassocracia. O que é isso, pessoal? Onde a elite vive do comércio marítimo, lembrando os fenícios. Reforma política, aqui é a nossa prova, nosso CFO, nosso Enem cobra mais. Ele criou órgãos administrativos que vão o quê? Mais desburocratizar. Tudo estava concentrado ali no areópago e no arcontado. Então ele cria o bulé ou a bulé, o conselho ou a assembleia de anciãos, com 400 anciãos, tá? Somente cidadãos. Elieu, que eram os tribunais menores, porque o areópago é o tribunal supremo. Eclésia ou eclesia, como queiram, a assembleia é formada só por cidadãos, perfeito? E ele decreta o fim da escravidão por dívida, o que vai amainar, ok? As revoltas, mas não vai resolver o problema. Daí, pessoal, é claro que tudo isso aqui foi muito bom, porém, isso não vai resolver as questões sociais mais graves de Atenas. Por isso, houve um golpe popular, onde vai dar origem a um outro momento da história de Atenas, chamada de tirania. E aí nós vamos ter vários tiranos, vai de Pisístrato até Clístenes, só que a gente vai falar de Clístenes. Tudo bem até agora? Vamos voltar para cá, porque tem uma coisa importante a falar. Quem são esses metecos? Os metecos são estrangeiros. Eles faziam qual profissão? Qualquer função, pessoal. Como eu, professor, poderia ser um poliglota, poderia ser um poeta, poderia ser um príncipe, como Alexandre o Grande, filho de Filipe, que foi estudar em Atenas. E aí eu já aproveito para dar uma dica. A cidade de Atenas era uma cidade que recebia pessoas de vários outros locais, como São Paulo. Você pode se sentir dentro da China, em São Paulo, um bairro chinês. Então, era uma cidade, pessoal, que
ela vivia a política, vivia a literatura, vivia a filosofia. Tinha exército? Tinha, mas a educação ateniense era voltada para as artes e a política. Então, era um intercambista, entre aspas, e ia estudar lá. Aristóteles era a professora mestre de Alexandre o Grande, era o Meteco. Aristóteles, que era a favor da escravidão, mas não podia ter fala pública, votar publicamente na Ágora por não ser cidadão, por ser estrangeiro, ok? Então, quando é que os eupátridas vão perder, cuidado, vão perder a exclusividade de cidadania? Porque eu já vi questão de prova dizendo que os eupátridas perderam a cidadania. Não, é com Solon. Quando Solon amplia a cidadania para o critério de renda, deixa eu ver onde foi que eu escrevi, tá bem aqui, ó, critério de renda. Quem vai ser o cidadão agora? Quem é rico, quem tem renda. Perfeito? Então Solon, ele amplia até os ricos, não todos, mas até os ricos demiurgos. Então quem é que vai compor a bulé? Quem vai compor a bulé são os ricos, eupátridas e ricos que eram demiurgos. Assim também a eclésia, assim também todos os órgãos públicos. Deu para entender até agora? Vamos lá? Perfeito? Olha, sendo assim, o que a gente vai perceber? Solon, ele cria, pessoal, um governo de ricos, uma plutocracia. Uma plutocracia. Isso aqui não é uma democracia. Eu posso dizer que o Brasil é uma plutocracia porque os ricos é que governam? Não, porque o Brasil, seguindo Atenas, tem na sua Constituição isonomia. Direitos iguais para todos na Constituição. Isocracia. Todos têm direito, tá, de se candidatar a um cargo público, tá? E, vou apagar aqui, e isonomia, isocracia e zegoria. Direito de falar na Assembleia. Isso aqui já é mais na frente, tá? É com Clístenes. Mas por essa razão, pelo Brasil e o Ocidente ser herdeiro de tudo isso, nós não podemos dizer que o Brasil é um país que é governado por ricos, porque na Constituição, então na tua redação estaria errado. Perfeito? Então vamos para cá. Então, Solon, ele vai ampliar a cidadania até isso aqui. Ele já deu um passo, o passo para o gol, o passo para a democracia. Quem cria a democracia através de um golpe? Clístenes, apoio popular. Perfeito? Clístenes, vendo que a cidade ia se desorganizar e desabar em guerra civil, ele impõe a democracia, divide a cidade em 10 áreas, que ele chama de demos também, e cada uma dessas áreas vai ter direito a escolher 50 representantes. 50 vezes 10, 500. Daí, para Clístenes, ele substitui o Conselho dos 400 pelo Conselho dos 500. E interessante, de todas as classes atenienses, não só de demiurgos e eupátridas, mas agora de georgóis e de tetas. Então isso ele chama de democracia. Não importa qual é a sua renda, importa o seu sangue. Você tem que ser jônio, você tem que ser o quê? Ateniense. Aí tudo bem? Então vejam, em Atenas a democracia ela é diferente da nossa. A democracia era para homens atenienses livres. Ela é mais restrita. Ela é direta, porque eles votavam diretamente na praça, na ágora, aos 21 anos, 18, cidadão incompleto. Então, questão da UEMA, segunda etapa, já veio. Atenas, Grécia, democracia direta, a nossa indireta e representativa, a gente escolhe o nosso governante. A democracia de Atenas defendia e precisava da escravidão. A nossa condena a escravidão, apesar dela existir. Ok? A democracia de Atenas ela é limitada, ela é restrita. A nossa, das cidadanias mulheres, desde 32/34 com Vargas, ok? Da cidadania aos estrangeiros naturalizados. Deu para entender? Perfeito? Então aqui nós temos uma diferença fundamental entre a democracia atual e a democracia de Atenas, das cidades antigas. Agora, o que Clístenes vai fazer para defender essa democracia? Olha para cá, ó. Ele cria uma lei, a lei do ostracismo. Essa lei, ela vai deixar bem claro,
todo aquele que for contra a democracia de Atenas vai ser expulso da cidade por 10 anos, sem direitos, e os seus bens vão ser confiscados a deusas, ficar na mão do Estado. A família vai ficar como? Praticamente na miséria. Então isso aqui é uma lei que protege a democracia. Foi a única? Não. Quando Alexandre o Grande, lá no período helenístico, mais à frente, no século IV, invade a Grécia, outras leis de defesa da democracia vão ser feitas, mas vai ser inútil, porque Alexandre é imperador e não vai aceitar democracia dentro daquela região. Perfeito? Legal? Vamos ampliar um pouquinho agora? Sim, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação entre Atenas e Esparta. O que diferencia essas duas cidades? Porque isso aí também é questão de prova. Vem comigo, ó. Vou colocar desse lado Atenas, ok? E aqui Esparta, beleza? Ó, Atenas, na sua administração, quais foram os órgãos? Nós temos os estrategos, como se fosse o executivo, 10 estrategos, homens, não esquece que as mulheres não tinham direito à cidadania. Nós temos a bulé, conselho agora dos 500 depois de Clístenes, ou o bulé, o conselho ou a bulé, a assembleia. Nós temos o elieu, o elieia, que são os tribunais, já escreveu. Nós temos a eclésia, ou eclesia, como queiram, e nós temos o areópago, ok? Que era o tribunal maior. Em Esparta, pessoal, em Esparta, na administração ela é mais simples. Ó, éforato, total de 5 éforos, que exercem a função de executivo e judiciário. Nós temos a gerúsia, geronte, geriatria, conselho dos anciãos, com 28 anciãos, legislativo. Nós temos a Assembleia Popular, que apela, e nós temos a Assembleia Popular de militares, o hoplita, o soldado cidadão. E por último, vamos lá, eforato, gerúsia, apela, diarquia. 2 reis, um que lidera o exército e o outro que lidera os ritos religiosos. Lembra dos 300 Leônidas? Ele era o rei que liderava o quê? O exército. Belezinha? Em relação aos grupos sociais de Atenas, a gente acabou de ver. Então, quais são os grupos sociais de Esparta? Grupos sociais, vamos lá. Nós temos os mais importantes nobres, são os espartanos. Anota também aí, espartíatas ou espaciatas. Nós temos os periecos, que não são espartanos, mas também não são estrangeiros. Muita gente não entende isso aqui. O perieco é aquele que já vive na cidade porque foi descendente de quem foi conquistado e não resistiu. Homens e mulheres poderiam ocupar qualquer cargo e poderiam ser convocados à guerra. Só não tinham o treinamento do espartano, que é o cidadão. Tá? O seu treinamento é o A-G, que vai dos 7 até os 18 anos de idade, ok? E nós temos aqui o ilota. O ilota é o escravo, mas lá na prova tu vai colocar servo do Estado. Por quê? Porque ele é propriedade do Estado, diferente de Atenas. E a educação?
educação era militarista. Diferente da educação de Atenas, que era uma educação voltada para a política, para a filosofia, economia, de base agrária, sobretudo, mas também existe comércio. Pessoal, uma dica importante do professor Elvis John. Vem aqui comigo, ó. A cidade de Esparta, eu vou colocar bem aqui, porque não deu espaço. Algumas características. Eles eram xenófobos, pois estrangeiros não moravam, visitavam e voltavam, ok? Eles eram lacônicos. Característica do militar, falar pouco, ser direto. A sua educação, ela não é uma educação voltada para a retórica, a prática de convencer pela fala, não. Isso que não tivessem pessoas de retórica em Esparta, mas a educação espartana ela é voltada para a guerra, o militarismo. As mulheres vão para a guerra só se a guerra chegar na cidade. Tinha treinamento básico, mas tinha. Ilota vai para a guerra? Não. Perieco vai para a guerra? Sim. Pessoas livres sem cidadania. Livre sem cidadania. Legal? Perfeito? Ok. E não era democrática, porque as decisões elas já são levadas, já são tomadas as leis pela gerúsia, apesar de quem escolher a gerúsia e os outros órgãos ser a Assembleia de Cidadãos. Então, é uma cidade oligárquica e Atenas é uma cidade democrática. Deu para entender? Valeu?